no que ele faz, amém? E ele, o que ele mais sabe fazer é amar e libertar, curar e salvar, amém? Glórias a Deus por isso, ele é muito bom nisso. Então fica ligado ao Espírito Santo, que Deus com certeza vai falar ao seu coração. Basta que você esteja simplesmente abrindo o seu coração em nome de Jesus. Abra as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, lá no capítulo de número 3, é uma passagem muito conhecida de todos os cristãos, principalmente daquele que tem o hábito de fazer a leitura, né, das Escrituras, ou está sempre presente em cultos. Vira e mexe, o Senhor Espírito Santo revela uma palavra em João 3, que é aquela passagem em que um grande homem judeu, um dos principais, né? A Bíblia diz que ele era, para você ter ideia, esse homem, ele era um dos principais, era um dos príncipes, era um dos chefes da sinagoga. E esse homem foi ter com Jesus. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos lá. Jesus está instruindo, o título dessa passagem aqui é Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Aliás, antes de iniciar o culto, fizemos aí uma leitura onde nós falamos que em 2 Coríntios 5:17, os irmãos devem se lembrar que se alguém está em Cristo é nova criatura. E é sobre esse novo nascimento que Jesus vai estar instruindo Nicodemos, e chegou até nós essa passagem para que nós possamos também entender a respeito desse novo nascimento. Então vamos lá, do versículo 1 a seguir. Amém? Estamos juntos? João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus, né? Para quem não sabe o que é fariseus, é como se fosse um partido político, né? É só para ficar uma linguagem mais acessível a nós aqui, né? Então era um partido político dominante, né? Lá no Sinédrio, onde o Sinédrio é como se fosse o grande congresso, enfim, o governo dos judeus ali na religião judaica tinha um centro onde se localizavam todos os fariseus, os sacerdotes, subsacerdotes, e ali chama Sinédrio, né? E lá no Sinédrio tinha algumas ramificações de cargos, né? Tinha uns que já eram fariseus, e outros que tinham, tem outros, enfim, todos, ali estavam todos eles. Eu esqueci qual que é mesmo, irmão, me ajuda? Isso. Como é que é? Saduceus, obrigado, varão. Saduceus, os fariseus, enfim, era como se fosse um partido político, amém? Então, para nós entendermos melhor aqui, agora ficando mais esclarecido, vamos ler a sequência então. Então havia entre os fariseus, entre essa ramificação de judeus, um homem chamado Nicodemos. Estamos ligados? Esse era príncipe dos judeus, príncipe está no governo, né? Este foi ter com Jesus de noite, presta bem atenção, este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Rabi é mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O versículo 3, Jesus então responde-lhe dizendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe então Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer, já sendo velho? Porventura poderá tornar ao ventre da mãe materna e nascer de novo? O versículo 5, Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 6, Jesus continua dizendo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser, necessário é vos nascer de novo. Amém? Só até aqui, só. Mais uma vez eu vou fazer uma oração, e peço que você também torne sua cabeça mais uma vez. Ô Senhor Espírito Santo, está lida então a introdução da mensagem dessa noite, e eu preciso, Senhor, que a tua glória, a tua unção esteja sobre minha vida, como pregador, e também na vida de todos os ouvintes, para que o propósito pelo qual o Senhor revelou esta palavra seja cumprido. Que haja então discernimento para o pregador, e haja discernimento pelo teu Espírito para também os ouvintes, Senhor. E que tanto o pregador quanto o ouvinte, ao sairmos daqui, deixemos de ser apenas ouvintes ou pregadores, e passemos também a ser praticantes da tua palavra. Assim teu nome será glorificado no exercício da nossa fé, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Então vamos continuar a leitura aqui. Bom, não vamos continuar a leitura, vamos explicar um pouquinho.
o Espírito Santo pediu fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui já aceitaram Jesus como realmente seu único Salvador? Diga amém. Amém? Então, o único Salvador, né? Não precisa de mais nada, né? Porque nele está consumado o plano de Deus da salvação. Amém? Não importa outro nome, esse é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos 4:12, amém? Mas se você está dizendo que aceitou, e então a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é o quê? Uma nova criatura, amém? Agora, como é que eu sei que eu sou realmente uma nova criatura? Olha para o teu irmão do lado e diga para ele, com toda a suavidade do Espírito Santo, fala, pelas obras, meu irmão. Aí você pode dizer, se ele não entendeu o que é obra, diga para ele, com as atitudes suas, amém? Com suas atitudes. Mas muitos perguntam, será que Nicodemos aceitou Jesus? Como é que ficou? Alguém conhece, já ouviu falar mais de Nicodemos nas Escrituras? Será que Nicodemos só foi lá, teve um encontro com Jesus, ouviu ele falar e ficou por isso mesmo? O que será que aconteceu com Nicodemos, né? Nós vamos ver isso. Alguns teólogos questionam, falam que ele não foi salvo, porque ele voltou à prática do sinédrio, e, enfim, eu prefiro ficar com a versão que o Espírito Santo me tocou, e é isso que eu passei para os irmãos. Há uma divisão entre os teólogos a respeito da sequência de vida de Nicodemos. Eu prefiro ficar com o que o Espírito Santo me tocou e que testificou no meu coração, o que eu vou passar para os irmãos agora, amém? A Bíblia não cita abertamente a conversão de Nicodemos, mas cita as suas atitudes após esse encontro, amém? Vamos lá então, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia no mesmo capítulo, no mesmo evangelho que você está, mas vá no capítulo 7, por favor, amados. Aleluia, Jesus. Enquanto você folheia a Bíblia, você dá mais uma olhadinha para o teu irmão do lado, porque você está sendo usado por Deus agora, amém? Abre a tua boca, porque você é boca profética agora aí, né? Então ajuda aí o Espírito Santo, ensinando e aprendendo, um falando para o outro. Diga para o teu irmão do lado assim, quem teve um verdadeiro encontro com Jesus, não consegue levar a mesma vida de antes, amém? Isso é fato ou não é? Então, eu acho que você viu, está escrito nas Escrituras, que Nicodemos teve um encontro verdadeiro com Jesus, né? Então vamos ver no capítulo 7 o que ocorreu então após esse encontro. Bom, antes de eu dizer os versículos para os irmãos, eu vou dizer o que corria, senão eu vou ter que ler todo o capítulo 7. Vamos lá, o que acontecia? Jesus nessa hora está na Galileia. Ele então é convidado pelos irmãos, os irmãos dele falam, por que você não vai na Judéia, está tendo a festa dos tabernáculos? Por que você não vai na Judéia lá e mostra essas maravilhas que vocês têm feito aqui na Galileia? São regiões diferentes, viu, amados? Então Jesus ficou na dele e disse, olha, não é o tempo de eu ir lá, no tempo devido eu vou. Então os irmãos dele foram, e ele ficou. Ele até falou, os irmãos falaram, vai e diga para os seus discípulos, mostre as maravilhas que você tem feito aqui na Galileia. Só que já era do conhecimento de Jesus que na Judéia já estavam perseguindo a ele, já estavam procurando Jesus para prendê-lo. Ele então diz, não é o tempo de eu ir. Mas depois ele vai. Os irmãos vão e ele vai na discrição. Ele vai discretamente e vai até a Judéia. E vai nas festas dos tabernáculos. E de repente, com toda a ousadia, ele entra no templo, na sinagoga. E ali começa a pregar. Vamos ver o que aconteceu então agora, nessa sequência aqui. E os fariseus ficaram sabendo, amados, que ele estava lá. E naquelas pregações que ele fazia, muitos criam, outros duvidavam, chamavam ele de enganador, que iludia as pessoas. Eles murmuravam, né, muitos dos judeus. E os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava lá. Então mandaram alguns soldados para prendê-lo, enquanto ele estava lá pregando. Contudo, os soldados, quando chegaram, imagine nos dias de hoje, se uma autoridade fala, olha, vá lá e prenda fulano, que já está aqui uma ordem de prisão, traga ele para mim aqui. E aí ele já fala com aquela ira, os seus soldados saem a 1000 por hora, né? Já chegam lá armados, já jogam a pessoa no camburão, já traz, nos tapa se resistir, enfim, é o que nós vemos aí dia a dia, né? Mas não foi assim com Jesus, porque não era o tempo de ele ser preso ainda. Amém, igreja? Então os soldados chegaram lá, descobriram que ele estava na sinagoga, viram ele pregando, e ao invés de ir lá prendê-lo, ficaram ouvindo a palavra. Sabe o que fizeram? Voltaram de mãos vazias. Chegaram diante dos homens do sinédrio e disseram para os fariseus, quer dizer, os fariseus perguntaram, por que vocês voltaram? Cadê o prisioneiro? Vocês não trouxeram ele?
Aí vocês vão ver o que eles falam. Não dá para prender um homem daquele. Vocês vão ver que coisa tremenda. Abra, por favor, então, no versículo 25. Vamos ver a sequência disso tudo. Aleluia, Jesus. Ouviram glórias a Deus por isso? Então, alguns, versículos 25, de capítulo 7 de João. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuravam matar? Ele aí falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que é este o Cristo? Olha aí, eles já estavam ali cochichando, via Jesus pregando, já sabiam que o pessoal queria prendê-lo. Então eles começaram a cochichar entre eles ali, né? Não sabe que ele está aqui pregando, porque não vieram prender até agora, né? É isso que eles estão aqui resumindo. Veja o versículo agora de número 30, por favor, amados. Por isso que eu fiz questão de explicar antes, senão eu tenho que ler todo o capítulo. Procuravam, pois, prendê-lo. Isso são os fariseus, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais ainda do que este tem feito? Então eles já estavam ali em dúvida. Ninguém pode fazer sinais como esse homem faz, né? Então já estava, mas havia uma outra ramificação que duvidava, que murmurava dele. Veja o versículo 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Amém? Até aqui? Nenhuma dúvida? Vá ao versículo 43, por favor. E assim, entre o povo havia divisão, dissensão, por causa justamente de Jesus, né? O versículo 44 vai dizer: e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores, que no caso os soldados, foram ter com os principais sacerdotes, voltaram, né? E os fariseus, eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Versículo 46, responderam então os soldados, no caso, algumas traduções vão dizer os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Aleluia. Nunca homem algum falou assim como este homem. Que eles estavam querendo dizer, amados, que jamais tinham sentido em qualquer discurso de alguém o que eles estavam sentindo. Por isso que nós oramos para que você fique em espírito, para que o Espírito de Deus possa testificar no teu coração, e você não admirar com o homem pregando, e sim pelo que o Espírito Santo está falando no teu coração. Amém, igreja? Aqueles soldados, eles foram e eles ouviram as palavras com atenção. Eu quero crer que ali começou um trabalho de conversão no coração daqueles soldados, que tiveram a ousadia de voltar para os seus superiores e não levar o prisioneiro. E aí os seus superiores perguntam: mas por que vocês não trouxeram? Porque nunca ou ninguém falou ao meu coração como aquele homem. Amém, igreja? Glórias a Deus. E então responderam a isso, ficaram irados, né, os fariseus. Veja o que eles respondem. Responderam, pois, os fariseus: também fostes vós enganados? Olha aí, ficaram irados. Até vocês estão enganando, né? Vá ao versículo 50 agora, eu estou pulando para poder resumir. Nicodemos era um deles. Olha aí, Nicodemos aí. Amém? E para não ter confusão de que não é o Nicodemos que se encontrou com Jesus, as escrituras têm um capricho de colocar um parênteses aí, ó. Nicodemos, que era um deles, ou seja, daquele que estava entre os que foram lá, né? Entre aqueles que estavam ali questionando os soldados. Nicodemos estava no meio ali. Olha o que acontece. Nicodemos, que era um deles, aquele que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: olha aí o homem que teve um encontro com Jesus, defendendo Jesus, dizendo no versículo 51: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Amém, igreja? Olha aí, olha a ousadia dele, né? De no meio dos fariseus, no sinédrio, levantar a voz e dizer: é injusto o que vocês estão fazendo, vocês já estão condenando o homem sem ouvi-lo e sem ver o que ele está fazendo. Olha, já começou os sinais das atitudes de Nicodemos. Diga: conversão. Amém, igreja? Deus vai estar testificando no teu coração isso? Veja o versículo 52, amados. Aleluia. Responderam-lhe então e disseram-lhe: és tu da Galileia? Ou seja, pertence ao povo dele, porque Jesus era da região da Galileia. Até havia um preconceito da Galileia, de lá não vinha nada que prestava. Então eles falavam entre eles: ó, és tu por acaso da Galileia? Que nem ele, né? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E depois dessa confusão, cada um foi para a sua própria casa. Então ali Nicodemos dá
A primeira atitude, esse foi o primeiro ato, a primeira atitude registrada na Bíblia de Nicodemos após o encontro dele com Jesus. Por isso que eu pedi, o Espírito Santo pediu para que nós falássemos aquela frase: olha, depois que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, é impossível continuar vivendo a vida anterior. E esse homem não teve mais coragem de se calar. Ele não se calou, no meio daquele tumulto ele defendeu Jesus, não achando justo prendê-lo sem antes ouvi-lo, né? Vamos ao segundo ato de Nicodemos. Você vai entender até o final dessa mensagem porque Deus está trazendo essa mensagem ao teu coração, hein? Amém, igreja? Vamos ao segundo ato de Nicodemos após o encontro com Jesus. Esse foi o primeiro. E fique bem claro que realmente é impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar como era. Vamos ver o que aconteceu no mesmo evangelho, lá na frente, no capítulo 19. Vamos juntos lá. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 19. O que ocorria aqui? Já vou falar os versículos para os meus irmãos, tá? Só deixa aberto no capítulo 19 de João aí. Eu vou resumir para os irmãos também. O que está ocorrendo aqui agora? Jesus já foi crucificado, Jesus já entregou o seu espírito naquela cruz, já declarou que estava consumado e expirou, ou seja, ali o corpo ficou, né? O espírito já tinha saído, já tinha ido no Hades, já estava lá no Hades, pregando para as almas perdidas. Para quem não sabe que Hades é o inferno, né? As escrituras dizem que quando ele deixa o corpo, fica o corpo dele na cruz lá, mas ele desce ao Hades, ele fica 3 dias no Hades, assim como Jonas ficou na baleia 3 dias dentro da baleia, no peixe grande, né? Mas a gente fala baleia, no peixe grande, que a Bíblia não fala que é baleia, fala que é um peixe grande, assim como Jonas, né? Até Jesus disse, numa certa ocasião: vocês querem mais sinais? Vocês não terão outro sinal senão aquele de Jonas. E Jesus já estava dizendo o que aconteceria com ele, que Jonas ficou 3 dias também morto, mas depois foi vomitado, né? Foi ressuscitado ali praticamente, quando Deus dá ordem que o peixe vomite ele na praia, né? Então, o que acontece aqui agora? Jesus então já está só o seu corpo ali na cruz, e o seu espírito, ou seja, agora Deus, como Deus verdadeiro, o seu estado não é mais o homem, mas sim Deus em espírito, desce até o Hades para ali então exortar e pregar as almas que haviam vindo antes dele, né? Que antes da vinda dele, que morreram sem servir a Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 1, para quem não sabe, que muitas pessoas se questionam, ou até mesmo eu já me questionei antes de conhecer as Escrituras. Logo no início da minha conversão, eu falava: mas as almas antes de Jesus? Faz 2000 anos só que Jesus veio, e a terra existe há muito tempo, e as almas antes de Jesus, como é que foi, né? As Escrituras dizem claramente que o homem não tem desculpa de não servir a Deus, porque Deus prova, no capítulo 1 de Romanos, diz que Deus prova a sua existência pelas coisas que existem, porque Ele tornou visível o que era invisível, Ele que criou todas as coisas, né? Então não há como o homem duvidar de uma existência de um ser superior que é Deus. Então, se o homem não buscou a Deus, é porque não quis buscar, porque Deus deu a inteligência, deu o raciocínio para o homem, para entender que as coisas foram criadas. É simples você entender essa posição do Espírito Santo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E aí? Pronto. Já ficou uma dúvida, né? Pode ser até parecer uma piada isso, mas é um fato. Me responda quem nasceu primeiro, você não sabe. A ciência não sabe. Então, alguém criou um dos dois primeiro. Amém, igreja? E aí, como eles não entendem, eles falam que foi uma grande explosão, né? No Big Bang, né? Mas nós sabemos que Deus disse: haja e houve. Diga amém? Pela palavra, todas as coisas foram criadas. Amém? Então, voltando aqui ao raciocínio, esse momento ele já tinha entregado o seu espírito, estava só seu corpo ali. E aí um homem chamado José de Arimateia, diga, mais um convertido. Amém? Esse José de Arimateia, para você ter ideia, amados, era um homem riquíssimo, que ocupava um alto posto no Sinédrio. Ele era como se fosse um magistrado, um dos juízes lá. Ele tinha um alto posto. José de Arimateia era um dos altos da cúpula, como hoje o Supremo Tribunal Federal existe aqui no Brasil, em outros países também existe. Lá o José de Arimateia pertencia a essa alta cúpula do Sinédrio, amém? Então ele era um homem muito rico, era um senador, tá? Foi ter com o governador de Roma, ele foi conversar com o governador de Roma, para pedir permissão para cuidar do corpo, do sepultamento do corpo de Jesus. Diga glória a Deus. Por que isso aconteceu? Porque diz que a Bíblia que ele estava entre ele foi crucificado,
A Bíblia fala, revela lá em Isaías, que ele seria sepultado com os ricos. Amém, igreja? Que não se quebraria nenhum osso dele. E não foi. E realmente, para você ter ideia do que ocorre naquele tempo de Roma, eram quebradas as pernas para morrer mais rápido. Era batido pancada para quebrar as pernas, para que haja sangramento, para que haja, quando sangra muito tempo, faz o quê? Hemorragia. Da hemorragia a pessoa morre, né? Então, lá para eles não ficarem trabalhando muito tempo ali de plantão ali, eles batiam em quem estava crucificado, justamente para que ele morresse logo. E a Bíblia revela em Isaías, 700 anos de Jesus, que nenhum osso dele seria quebrado. Diga glórias a Deus. Para quem conhece as Escrituras sabe que foi profetizado isso. E Jesus não teve um osso sequer quebrado. Então, José de Arimateia é um rico para cumprir as Escrituras. Ele vai, então, ele é tocado, ele sente uma compaixão de ver o corpo de um homem santo ali, que não havia nenhum pecado sobre ele. Ele, com certeza, era um desses convertidos que não teve a coragem de renunciar, né? Preferiu ficar no coração crendo. Então, José de Arimateia, há de convir, né, amados? Não é fácil. Ele também não tinha chamado para ser discípulo, né? Mas não há de ser fácil, não. Uma pessoa tem um cargo público como ele tinha, e já tem no coração, imagina o conflito que ele tinha entre ele, né? A carne dele e o espírito dele, né, amados? Então, mas enfim, ele teve a coragem, quando Jesus estava morto naquela cruz, de procurar o governador de Roma, Pilatos, e dizer para ele: olha, eu queria muito de coração que você me liberasse o corpo, já que é Roma que crucificava, né? Me liberasse o corpo para que eu pudesse sepultá-lo. Então, aí diz as Escrituras que ele foi lá e fez um sepultamento como se fosse de uma autoridade. Diga glórias a Deus. Ali estava realmente a maior autoridade do universo. Amém? Veja em João 19 e no versículo 38 a seguir. Vamos ver. Agora, antes de você ir lá no versículo 38, olha para o teu irmão, diga para ele: sabe quem estava com José de Arimateia? Pergunta para ele: imagine quem estava com José de Arimateia. Ele já deve ter respondido você, que eu quase soltei aqui, né? Nicodemos. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ver aqui o segundo ato de Nicodemos. Está aqui em João 19, 38. Aleluia. Depois disse José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, olha aqui, já era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Então, aqui José de Arimateia, na verdade, era uma autoridade, mas já andava com Jesus, só que ele andava em oculto. Por quê? Porque ele tinha medo dos judeus. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi com ele quem? Também com ele? Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Olha aí, as Escrituras revelando que Nicodemos vai fazer o seu segundo ato de convertido, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha aí, levou o mais fino óleo, perfume, para banhar o corpo de Jesus. Diga glórias a Deus. Então, aí está José de Arimateia, uma alta autoridade da corte, e ali está um príncipe do Sinédrio, pegando Jesus, os dois levando para fazer isso aqui, ó, versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Diga amém? Está aí revelado, então, o segundo ato de Jesus, de Nicodemos. E Jesus disse para ele, né, Nicodemos, olha, não te admire se eu te disser que você tem que nascer de novo. O que vocês concluem com isso aí? Eu concluo que Nicodemos se tornou uma nova criatura. Amém ou amém? Eu tenho convicção disso. Por mais que teólogos insistem em dizer que não, porque ele ficou oculto, ele preferiu ainda continuar, mas eu quero crer que essas atitudes de Nicodemos, de desafiar os fariseus, líderes ali, discutir com eles, não aceitar, que penalizasse os soldados, porque não trouxeram Jesus, e defender ainda, dizendo, vocês precisam ouvir também, né? Então, ali já é uma atitude tremenda. E a segunda atitude é ter a coragem, que Jesus estava ali na cruz, crucificado, mas tinha um monte de gente que ficou, não arredou o pé dali. Então ele era uma figura, uma personalidade. Então Nicodemos e José de Arimateia tiveram a coragem, publicamente, de pegar o corpo de Jesus e tratá-lo com todo zelo de um sepultamento, de uma personalidade, de uma autoridade. Amém? Aí está a conclusão que eu tenho, né? E o Espírito Santo testificou no meu coração que esse homem se tornou uma nova criatura. E o que nós estamos tentando fazer aqui, amados, é explicar o que é um novo nascimento.
E o novo nascimento não é simplesmente você dizer que é um crente. Um novo nascimento, vamos chegar até o final, você vai entender o que é um novo nascimento, mas eu quero crer que você é muito inteligente para entender que não é só de palavras que se vive na palavra, a obra de Deus. Amém ou não amém? Então vamos lá. É preciso dar liberdade para o Espírito Santo, para que você compreenda e ele te ajude a derrotar os desejos da carne. Porque você, mesmo convertido, você está envolvido numa carne, num manto. Você vê que José de Arimateia já era considerado um discípulo de Jesus, mas tinha medo dos judeus. Então ele tinha uma luta entre a carne e o Espírito. E o Senhor Espírito Santo me revelava, e assim são muitos que estão em minha casa. São muitos que estão buscando a mim dessa mesma forma nos dias de hoje. Eles querem me seguir, mas têm ainda coisas ligadas ao mundo, têm receios até de falar para a própria família quem eu sou. Aí então, amados, o Espírito Santo falou no meu coração, leve esse exemplo para eles, que é preciso que sejam despertados a minha igreja. A minha igreja está dormindo um sono que não pode acontecer. Quem está dormindo é o povo do mundo que não conhece. Você tem o Espírito Santo, amém, igreja? Então não apagueis o Espírito de Deus na sua vida, amém? Glórias a Deus. Você não aceitou Jesus como seu Salvador? A Bíblia não diz que aquele que aceita de coração, o Espírito de Deus vem habitar na pessoa? Então Deus não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de autoridade, amém, igreja? Então aqui, só para você entender, nós temos que lembrar que existe uma luta, e é normal, não se deixe abater por causa da luta que você passa entre a carne, porque a Bíblia Sagrada, vamos ler juntos lá em Gálatas, no capítulo 5, aleluia Jesus, no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, aleluia Jesus. Capítulo 5 vai estar escrito a partir do versículo 16, o versículo 16 e 17. Olha o que diz as Escrituras a respeito do nosso espírito lutando contra a carne. Digo, versículo 16 e 17, amém? Digo, porém, andai em espírito, né? Ande com o Espírito Santo, né? Que a Bíblia sua deve ser igual a minha, né? O Espírito aí não é Espírito com letra minúscula, e com letra bem maiúscula, né, amados? Então está falando do Espírito Santo. Andai em Espírito, ou seja, com o Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, a vontade desenfreada da carne, porque a carne cobiça. Algumas traduções vão dizer milita. Milita significa guerrear. Então cobiça, milita, guerreia contra o Espírito. Olha, a tua carne chega a lutar com Deus, amados. A carne luta contra o Espírito de Deus, e o Espírito luta contra a carne, porque eles se opõem, ou seja, eles são opostos, para que não façais o que quereis, amém? E o versículo 17, o versículo 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo mais da lei. Por que está dizendo lei aqui? A lei dos homens, né? Os costumes, as tradições, amém, igreja? Que muitas pessoas deixam de seguir a Jesus por causa de tradições. Foi o caso de muitos homens, que a Bíblia chega a dizer que muitos judeus creram no Senhor Jesus, mas não o seguiam, porque temiam os judeus. Muitos, não são poucos não. A Bíblia chega a citar num outro versículo, numa outra passagem, que muitos creram em Jesus, mas muitos deixaram de segui-lo porque temiam. Então esses homens, na verdade, eles estavam o quê? Guiados ainda pela lei, pelas tradições, pelos costumes. Eu conheço pessoas que vêm ouvir a palavra de Deus e falam, não, agora eu estou compreendendo. Nunca alguém falou da Bíblia assim para mim. Eu nunca tinha entendido a Bíblia desse jeito. Não é assim que eu aprendi. As pessoas, por quê? Porque tinha tradições, costumes religiosos. E a pessoa fala, mas por mais que eu me sinta atraído por essa religião, por essas pregações, eu não posso abandonar a minha fé. Alguns chegam a dizer até outras coisas, eu não posso abandonar a minha, não sei o quê, né? Para não ir mais longe aqui. Acho que os irmãos sabem o que eu estou dizendo. E aí ficam agarrados a tradições e a costumes e não buscam a salvação. Porque só Jesus é o único caminho que leva a Deus. Amém, igreja? Então, veja o que diz as Escrituras, capítulo 6 de Gálatas agora, e o versículo 7 a seguir. Estamos juntos aí? Não vos enganeis, ou seja, não erreis. De Deus ninguém se zomba. Algumas escrituras vão dizer, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, plantar, isso certamente ele vai colher, sem falar, amém? Porque o que semeia, o que planta na sua carne, ele vai colher da carne com corrupção, mas o que semeia para o Espírito, no Espírito de Deus, do Espírito ele vai colher, e vai colher o que? Vida eterna. Diga glórias a Deus.
Agora diga para o seu irmão do lado assim: eu creio em Jesus, na palavra de Deus. Amém? E lá está escrito que não sou eu mais quem vivo. Amém? Cristo vive em mim. Você disse isso para ele? Então, se você crê em Jesus, que é a palavra de Deus, e a palavra nós demos lá no começo, né? Nós demos lá no início, lá quando nós fizemos a leitura lá, e eu vou ler outro capítulo. Volta em Gálatas, por favor, amados. Volta em Gálatas, capítulo de número 2. Volta alguns capítulos e abre o versículo 20 de capítulo 2. Olha o que diz aqui o versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas: já estou crucificado com Cristo, ou seja, morri. Amém? Só estamos aqui num corpo, amados, mas nossa alma já está ligada com o Senhor. Olha o que diz aqui: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Diga amém? Então, amados, é por isso que está escrita a palavra que nós lemos lá no início. Se alguém está em Cristo, qual que é essa passagem? 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Eu vou ler de novo, porque eu li lá no início, não na pregação, mas antes do louvor, não está nem registrado aqui no vídeo, então eu vou ler para aqueles que não estavam ligados ainda conosco no vídeo. 2 Coríntios 5, 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura. Nova criatura. Por quê? Porque não é você mais que vive, igreja. Você está morto já para o mundo, já não te reconhece mais como do mundo. O mundo vai passar a te odiar. Pode dizer que muitas pessoas, depois que se convertem, as amizades, entre aspas, começam a se afastar. Por quê? Começam a vir as perseguições, porque esse mundo jaz no maligno. E quando você se aproxima de Jesus, quem é das trevas não quer ficar perto da luz. Então, igreja, a palavra de Deus fala assim, 5,17: assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Digam amém? Então você é nova criatura. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Veja aqui uma nova criatura. Olha o que a nova criatura faz. Ela vai agir em qualquer circunstância adversas como Jesus agiria. Jesus, você vê alguma escritura, você vê alguma passagem no Evangelho, que Jesus desceu da cruz, que Jesus deu de dedo em todo mundo, falou: vocês vão morrer tudo, e começou a mandar fogo, Pai, queima eles. Foi isso que Jesus fez? Claro que não. Lá da cruz ele amou aqueles que ainda estavam ali zombando nele, os que escarneciam dele. Ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele ainda intercedeu com toda a dor que ele estava sentindo, com tudo que ele estava passando naquela cruz, com todo o sofrimento que ele teve desde a hora que foi preso, que foi espancado, foi colocado nele uma coroa de espinhos. Misericórdia. Carregou 60 quilos nas costas, ficou exposto em hora do sol mais ardido, e ali pediu água, foram dar água para ele, furaram, deram um vinagre para ele. Misericórdia. E ele ainda na cruz, ele fala: Senhor, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Então, quem é de Deus, quem é nova criatura, amados, vai agir nas situações adversas da sua vida como Cristo, porque não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Então vamos ver lá o que Cristo faria, o que ele ordenou a ser feito quando essas situações ocorreram na tua vida. Abre em Mateus 5, por favor, amados, para nós entrarmos na parte final da mensagem e fazermos uma oração e você pedir perdão para Deus, pedir para Ele que Ele, com todo arrependimento, que você passe a viver a vida nova que Cristo te deu. Amém, amados? Esquecer, porque, amados, a vida passa, as vaidades desse mundo tudo passa. Amém, igreja? Mas o que você tem preparado para o Senhor? Adianta o homem guardar tesouro, juntar riqueza aqui na terra e perder a sua alma? Então, vamos ver, se você é cristão, se você entendeu o que Deus está dizendo, você vai a partir de hoje mudar a sua forma de agir. Mateus capítulo 5, vamos ver o que Jesus instrui o cristão a fazer. Já que você diz que é Cristo que vive em você, veja que ele orienta então ali a partir do versículo 38, ele diz assim para os judeus da época: vocês ouviram o que foi dito, é o que você ouve no mundo toda hora. Se você chega para alguém, igual há pouco aconteceu uma situação, chega para alguém e fala assim, alguém no mundo: olha, eu estou passando uma situação terrível, estou passando uma situação, uma pessoa do mundo fala: vai lá e mata ele. A pessoa do mundo fala isso.
Olha, eu estou passando uma situação difícil, alguém está me roubando, alguém está me lesando, alguém está fazendo... Aí o que vai fazer? Uma pessoa, todo mundo fala, vai lá e bate nele, espanca ele, olha, dá o troco a mesma moeda. É assim que a pessoa do mundo vai falar para você. Mas olha o que Jesus fala. Ouviste que foi dito, alguém está dizendo por aí, ó, é olho por olho, dente por dente. Não. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, ou seja, não sirvam ao mal. Mas qualquer que se bater na face direita, oferece-lhe a outra também. Olha aí, é difícil, hein? É difícil, hein, amados? Mas você não disse que é nova criatura? Vamos ver o versículo 38 e 39, né? Vamos ao versículo 43, por exemplo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha aí, eu não sei quantos tiveram a coragem de ver, né, o que foi mandado. Até não conversei com esse irmãozinho, mas é que nós procuremos ter um pouco de discernimento e procuremos evitar de mandar mensagens no grupo, que tem imagens fortes, tem crianças também cadastradas no grupo da igreja. Então mandaram uma imagem muito forte hoje e não me consultaram, e foi colocado no grupo da igreja. Amém, uma mensagem muito tremenda, até coloquei, vamos orar, né? Mas devemos evitar, porque nós temos crianças no grupo da igreja. Vou deixar esse alerta para a igreja, tá? O WhatsApp da igreja, quando você tem dúvidas que você deve postar alguma coisa, consulte o pastor ou alguém da liderança da igreja para poder te orientar um pouco melhor. Mas vamos aproveitar que a imagem está lá, e quem tem o WhatsApp da igreja sabe o que eu estou falando, né? Uma mensagem muito forte que está ali. Ontem à noite aconteceu uma desgraça. Imagina alguém chegar aqui agora e um grupo de terroristas e matar todo mundo aqui, a maioria, degolar as pessoas. É o que aconteceu ontem na Ásia, lá. Aconteceu naquela região lá. Aqueles terroristas, né, fizeram isso aí. Tem um vídeo lá para quem quiser ver. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, não é fácil não, amados. As esposas de ver seu marido degolado ali, o filho ver seu pai, ou o pai ver o seu filho ali morto ali naquele culto. Não sei se era um culto, se era uma missa, não sei. Eu tinha a impressão que os homens estavam vestidos, que era uma igreja católica. Tive impressão. Mas enfim, não quis entrar no detalhe, porque eu não sou muito fã dessas imagens fortes, não. Mas enfim, independente disso, eram cristãos que estavam ali. Então eu quero ver, essa hora, a mãe que viu o seu filho morto ali, a esposa que viu o seu marido morto, ou o pai que viu o seu filho, ou vice-versa. Enfim, com quem você está na igreja aqui agora, um irmão, né, ali, totalmente decapitado na frente de todo mundo. Se você vai ter coragem de amar aquelas pessoas e orar por eles. E Jesus falou, ore por seus perseguidores, amai quem vos persegue. Olha o que ele diz aqui na sequência. Vamos ver aqui, continuar aqui. Então ele diz aqui no versículo 43: foi dito que você deve amar o próximo e aborrecer teu inimigo. Eu, porém, vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quero ver. Mas e por isso fala que cristianismo é porta larga, né? É só para ir na igreja para conquistar bens materiais, para você ter prosperidade. Mas o céu, lá, as ruas são de ouro. Amém? Minha é a prata, disse o Senhor, o ouro todo é meu. Então, sabe, se você correr atrás da bênção, ela pode correr de você. Corra atrás da tua salvação, corra atrás da justiça de Deus, o amor de Deus, corra atrás do reino de Deus, que aí todas as demais coisas vão te alcançar, vão correr atrás de você. Porque as bênçãos correm atrás de quem obedece ao Senhor. Amém? Então, voltando aqui, então, o Senhor fala no versículo 45, façam isso para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque ele faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e desça a chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amardes só os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa você recebe por isso? Não fazem isso os publicanos também o mesmo? Olha Jesus dizendo aí, isso aí qualquer um faz isso aí, né?
cumprimentar, amar só quem te ama. Isso é muito fácil. Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Diga amém? Aí, amados, a conclusão é essa: se alguém está em Cristo, verdadeiramente é nova criatura. E aí você vai entregar a sua causa na mão de Deus. Você não vai fazer justiça com as próprias mãos, você vai orar. Você lembra de Davi, gente? Davi foi muito perseguido pelo sogro, o rei Saul. Teve a vida de Saul 2 vezes na mão. E um dos seus homens de confiança falou: mate ele, está dormindo aí, ó, mata ele, está tomando, mata com a própria espada dele. Aí ele falou assim: ai de mim, se eu tocar um só fiozinho de cabelo de um ungido de Deus. Por quê? Eu não vou fazer justiça. Se ele está em erro, quem vai julgá-lo é o Senhor. Eu não sou Deus. Então você deve fazer o quê? Entregar a sua causa na mão de Deus e descansar nele. Agora, se não falar, estou entregando e vou amanhã lá e pego alguém no braço. Misericórdia. E aí, amados, infelizmente, você ainda está deixando a velha criatura falar mais alto que a nova criatura, que é Cristo Jesus em você. Amém, igreja? Porque aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. E você está odiando a pessoa em vez de odiar o diabo, se revoltar contra o diabo. Você faz uma campanha para aquelas pessoas, então. Ame aquela pessoa, a alma daquela pessoa, ame a alma daquela pessoa, porque Deus deixou a sua glória para vir amar-nos, nós ainda na plena inimizade. Amém, igreja? Você está num culto de libertação, igreja? Amém? Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos amou na inimizade, enquanto nós ainda estávamos aqui, ó, sem saber a verdade, em plena inimizade. Ele nos amou. Imagine agora que Ele nos escolheu, nos nomeou, nos deu o seu Espírito. Amém, igreja? Só que o inimigo de vez em quando vai tentar lançar seta no teu coração, dizer que você é uma velha criatura, fazer você voltar para as coisas do... né? Então você deve resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Amém, igreja? Este é o Evangelho da salvação, amados. Isso aqui é o Evangelho de salvação. Ninguém está gritando aqui: venha pegar uma chave para você comprar teu apartamento, pega a chave do teu apartamento, pega a chave do teu carro. Esse é o Evangelho de portas largas. Isso tudo Deus tem de mãos cheias para te dar, porque você é filho. E qual o pai ou mãe que está aqui nesse lugar que não dá o melhor para o seu filho? Amém, igreja? Se ele cresce, você não dá porque ele não está merecendo, mas você o ama, e na primeira oportunidade que ele mudar, você dá para ele o que ele precisa. Você tem condições de dar. Dá ou não dá, mãe? Dá ou não dá, pai? E por que você acha que você é melhor que Deus? Deus é teu pai, igreja. Amém, igreja? E é um pai que ama incondicionalmente. Ele não impõe condição para te amar. Ele só te pede uma coisa: ame as outras almas. Só isso. Ame as outras almas como eu vos amei. Porque cada alma que você não ama é uma alma correndo para o inferno. É uma alma que o diabo vai ficar feliz. E é uma alma que eu dei a vida por elas, disse Jesus. Assim como eu dei a vida por você. Amém, igreja? Isso é evangelho, amados. É a notícia do reino dos céus. O resto, amados, é pregações para encher igrejas. E o diabo, a Bíblia Sagrada falou que o diabo vai fazer grandes sinais de maravilha no final dos tempos para enganar muitos. Tem pessoa que está indo só atrás de bênção, e está sendo, entre aspas, abençoado, e mal sabe que está ganhando do diabo. Porque Deus falou nessa escritura: qualquer outro evangelho que for pregado fora esse é anátema. E aonde você vê aqui na escritura: pode vir, vai ter tudo para você. Aqui diz o contrário, diz que é porta estreita. Para entrar por esse caminho não é fácil não é qualquer um que acerta não, igreja. Amém, igreja? Abra a Bíblia Sagrada, por favor, amados, em nome de Jesus, em Mateus 7. Está tão pertinho, Mateus 6, pula Mateus 7. E vamos aos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que se encontrem, poucos há que se dão com ela, né, amados? Está aí, ó.
Vamos a outra passagem. Vamos ao Evangelho de João, capítulo de número 16. Uma passagem muito conhecida, que eu vou só narrar para vocês, lendo para aqueles que não conhecem. Vamos respeitar os irmãos que às vezes não têm conhecimento das Escrituras. E Jesus fala que nesse mundo aqui você vai ter aflição, sim. Mas ele fala para a gente ficar firme, tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo, né? Então ele diz assim no versículo 16, perdão, capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. Eu tenho vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga amém? Então, amados, lá na 1 João, no finalzinho da Bíblia, já quase acabando ali, ó, perto de Apocalipse, você encontra a primeira carta do apóstolo João. Tem várias cartas, mas vamos na primeira, no capítulo 4, versículo 4. Olha aqui, ó, o que o Senhor disse para nós aqui, ó. Por que nós temos que ficar firmes, amado? Porque muito maior, amado, é o que está em nós. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Então, nós sabemos que Jesus não é porta larga, é porta estreita. Sabemos que teríamos aflições, mas ele fala, fiquem firmes. Se você confia em mim, você vai vencer, porque eu já venci até a morte para você. Amém, igreja? Então, eu estou habitando em você, fique em paz. Porque se eu agir, quem pode impedir? Amém? E se eu estou em silêncio, porque eu estou trabalhando, diz o Senhor. Amém? Mas eu estou em vós. E se eu estou em vós, como você crê que eu estou, diz as Escrituras, fique tranquilo que eu sou maior do que tudo, eu sou criação, eu sou criador, não criatura, diz o Senhor. Amém? Muito maior é o que está em nós, não o que está no mundo. Amém? Enfim, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você realmente diz ser um cristão, comece a agir como tal. Comece a agir como tal, porque está escrito na palavra de Deus que abre em Tiago, está em 1 João, volta um pouquinho só, abre em Tiago ali, olha o que diz as Escrituras no capítulo 2. Se você diz que é cristão, amado, então prove, porque o cristão ele tem a fé de ouvir a palavra. Agora, se você é apenas um religioso, que vai de vez em quando lá, quando está apertado o negócio, vai lá e vai na igreja. Aí deu uma livradinha, você corre para botar no Face. Estou no shopping, eu passando aqui no shopping. Os tontos estão tudo na igreja, eu estou aqui no shopping. Eu no shopping, sente. Só falta você dizer isso. Eu vejo gente daquela igreja que não vem a cultos, mas para o shopping center, estou lá, no shopping center. Estou no shopping center. Às vezes tem que buscar na porta para vir, porque não tem coragem de pegar um ônibus e vir, mas para o shopping center vai. É, Jeová. Falo mesmo, estou em espírito, viu? Doa quem doer. Mas isso aqui é culto de libertação, amados. Isso aqui é culto de libertação. Então, fique em espírito, que o Senhor quer te libertar. Porque se você diz que é cristão, você tem que ter fé. Se você não tem fé, você está ouvindo um pouco a palavra. E se está ouvindo, está ligado. Fique ligado. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Se ninguém conquista, não é porque você disse, agora eu sou de Jesus, a fé está aí dentro. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E se você parar de ouvir um pouquinho, Deus é fogo consumidor. O fogo precisa ser mantido, aquecido, senão ele apaga. Então não apagueis o Espírito, diz o Senhor. Não pare de ouvir a palavra. Amém, igreja? Olha o que diz em Tiago capítulo 2, só para a gente encerrar em nome de Jesus. O tempo, o capítulo 2 de Tiago e o versículo de número 18 ao 20. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios também creem e estremecem. Então só crer em Deus não adianta não mais. Eu sou crente, eu creio em Deus. Você crê, o diabo também crê que ele é Deus. Mas se você faz as obras, amados, se quando bater na tua face você vira outra, se quando te perseguirem você ora por quem te persegue, se alguém te rouba, você fala, Senhor, faça a minha justiça, está nas tuas mãos, mas eu não quero amaldiçoar essa vida. Sua boca foi pregado ontem pregado tremendamente pelo Espírito Santo, usando o presbítero Arthur. Sabia, se você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Então se você amaldiçoou hoje alguém, anula essa palavra e abençoa essa pessoa.
porque com maldição sois amaldiçoados. Ontem ele falava, o Espírito Santo me levava em espírito, algumas passagens bíblicas, e me levou em Malaquias 3, quando eu não devolvo o que pertence ao Senhor, estou amaldiçoando sem saber a casa de Deus, porque Deus fala para você devolver o que é dele, para você dar com algo, plantar. Por que ele fala isso? Eu sabia que o pastor entrar nessa. Eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Se alguém quer aprender, ouça o que o Espírito está dizendo nas igrejas, tá? Não vai colher se não plantar. E a Escritura diz claramente: não retenha o que é do Senhor, porque se você está amaldiçoando a casa do Senhor, porque a Bíblia fala para você devolver ou fazer a oferta com amor e com fé, porque Deus ama quem faz isso, porque são esses que sustentam a obra do Senhor. Eles estão tendo atitudes de fé, eles sabem que ganham de Deus, por isso que estão devolvendo, e sabem que a casa de Deus precisa ter um alimento, que é a palavra, precisa ter as contas pagas, o pastor tem que estar tranquilo. Quanto mais tranquilo tiver o pastor, mais em espírito ele vai estar, porque eu amo a minha igreja, eu amo o pastor e eu quero vê-lo bem, porque eu sei que ele é um homem de Deus, a igreja minha é do Senhor. Amém, igreja? Esse é o sentimento do cristão. Agora o crente fala: esses atos dele, esses são os crentes, né? Ainda bem que aqui ninguém é crente. Amém, igreja? Vamos seguir em frente então, para nós finalizarmos. Então as Escrituras deixam bem claro, amado, não adianta você dizer que crê, porque crê até o diabo crê. Então se você diz que crê, você está dizendo que tem fé. Então mostra as tuas obras, mostra as obras mostra as tuas obras lá para a tua família. Deixa a tua família ver que você está passando uma luta, mas que você é cristão ou cristão. Cristão ou cristão. Olha lá, minha mãe, ó, meu pai, olha lá meu filho, está indo para a igreja, olha, passou uma situação terrível, mas olha a atitude dele, ó. Eu não faria isso não. Eu já tinha descido da cruz, né? Mas ele é cristão. Eu consigo ver Deus no meu pai, eu consigo ver Deus no meu filho. A sua filha, o seu filho fala: eu consigo ver Deus na minha mãe. Amém, igreja? Agora a pergunta é: você tem conseguido mostrar o fruto do Espírito Santo na tua casa, na tua família, no teu trabalho? É o que Deus está mandando dizer essa noite, amados, no nome de Jesus. Porque não adianta ter fé só, tem que ter obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Veja o versículo 20. Mas o homem vão, deixa eu ver aqui, vamos voltar ao versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios os creem e os estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber a fé sem obras? Queres tu saber? A fé sem obras é morta. Amém? Queres tu saber se a fé sem obras é morta? Amém, igreja? Está aí a pergunta e a resposta já dada pelo Senhor. Então, eu vou pedir que você, em nome de Jesus, se coloque em pé, porque o título dessa mensagem aqui é muito claro, diante dessa passagem aí. O título é: as atitudes provam a fé. Amém? As atitudes provam a fé. Daqui para frente você vai ser o teu próprio analisador, o teu próprio crítico. Não precisa ninguém te apontar o dedo. Você mesmo agora tem conhecimento da palavra para saber se você ainda é um bebê na fé, se ainda é apenas um curioso, está correndo só atrás de bênção, ou se você já foi convertido, teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque muitos ouviram falar de Jesus. Há um que diz assim nas Escrituras: Senhor, até aqui eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora eu o vejo, agora eu estou na sua presença. Amém? Então, você seja assim com você também, que hoje você tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus, porque eu tenho certeza que as suas atitudes a partir de hoje serão totalmente diferentes da velha criatura, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que ouviram tua palavra, tiveram a humildade de sair de suas casas e entrar nesse templo que é do Senhor, nesta casa de oração, e ouvir a palavra trazida através desse servo. Pai, eu apenas falei o que teu Espírito me revelou. Agora, Senhor, eu não posso ir além daqui. É só teu Espírito que pode testificar na mente e no coração dos seus filhos. Que seja feita então a tua vontade, e esses teus filhos, essas pessoas que aqui vieram, Senhor, possam, ao saírem daqui, Senhor, começarem já a praticar o que ouviram, e o teu nome ser glorificado em cada uma dessas vidas. Em falar com quem está aqui na internet, nos encontrou no blog, né? Você que ouviu a mensagem de hoje,
chegou até aqui, ouviu oferecendo a campanha de libertação para a igreja, para os irmãos que aqui estão, e deve ter pensado consigo: eu não estou em Londrina, eu já percebi que a igreja de Londrina, não posso fazer uma campanha dessa. Pois eu digo que você pode. Assim como você encontrou a gente nesse blog, você também pode fazer a campanha. Ela é semanal, então você pode semanalmente, não sei que dia que você abriu esse blog, que você está, mas pode observar que esse blog que você entrou, que é a Comunidade Evangélica Mão de Deus Blogspot, né? Ou então entra no Google e coloca lá Comunidade Evangélica Mão de Deus, caso você perdeu o endereço, né? Você entra lá de novo e acha o nosso blog, e semanalmente os vídeos das mensagens da pregação aqui é colocado lá, semanalmente. Toda quinta-feira já está virado, você pode acompanhar as datas lá, que você vai ver que a mensagem foi sempre uma semana anterior. Hoje, por exemplo, eu ouvi a mensagem da semana passada, do dia 19. Então você pode começar a fazer hoje, não sei que dia você está nos encontrando aqui, né? Você pode lá entrar e começar a fazer a campanha semanalmente em sua própria casa, através da internet, tá bom? Então pega só aqui a folha, pastor, como é que eu faço? Entre em contato comigo, tem um e-mail que passa agora aí no vídeo. Esse e-mail é meu e-mail pessoal, e eu vou entrar em contato com você e vou enviar, anexando uma folha para você. Aí você vai imprimir quantas você quiser, porque, como eu disse para a igreja, eu te digo também, nunca faça numa folha só 2, 3 causas. É uma folha para cada causa. Por quê? Porque tem uma agendinha aqui, ó. Você tem que preencher de 7 semanas e responder uma perguntinha aqui, ó. Você não vai conseguir responder essa pergunta se tiver mais de uma causa na folha. Então, uma folha por causa, tá bem? Então faça isso e imprima quantas você quiser e comece semanalmente a entrar no blog e ser abençoado com essas mensagens em nome de Jesus, amém? Aqui na igreja, quem vai iniciar hoje, eu peço para se colocar rapidamente em pé, que nós já invadimos 1 minuto do horário para encerrar. Coloque-se em pé, e alguém da internet também, se já está iniciando a campanha, coloque-se em pé, que eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Você que pegou a folha, agora você não vai guardar para você, que não deu tempo de você preencher ainda, mas você já pode orar agora e falar com Deus. Por que você pegou essa folha? Entra em oração e comece a falar com Deus agora. Por que você pegou essa folha? Fale com Deus enquanto o pastor fala ao microfone. Você na internet também, fale com Deus agora nesta oração. Daqui a pouco vamos fazer uma oração juntos, mas agora é o momento seu com Deus, intimidade sua com Deus. Fale com Deus. Senhor, aí estão seus filhos falando com o Senhor, expondo no mundo espiritual, e porque sabem eles, como eu também sei, que o Senhor é onisciente, não precisaríamos falar, que o Senhor sabe antes até de pensarmos. Mas o Senhor quer que nós falemos, que nós registremos a campanha, para que o mundo espiritual saiba: legalizado está esta causa agora nas tuas mãos. Abrimos até mão do livre-arbítrio para entregar nas tuas mãos, Senhor, pois o Senhor é Deus, Pai, e tudo pode. Entregamos nas tuas mãos, e os teus filhos estão entregando agora, e citando os motivos dessa campanha, e o teu nome será glorificado, Senhor, porque testemunhos haverão, e o teu nome será honrado, Senhor. Nas terças-feiras aqui na igreja sede, na segunda-feira na igreja filha, haverão testemunhos desta campanha, de todas as demais campanhas, e o teu nome é que será glorificado, porque homem nenhum, placa alguma, religião alguma tem o poder que o Senhor tem, Pai. Só o Senhor é Deus, e o Senhor que será glorificado como resultado desta campanha, onde o Senhor encontrar fé. E eu sei que a fé está no coração desse povo, porque hoje ouviram a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Deu tempo de você falar com Deus o motivo da sua campanha? Agora faça a seguinte oração. Você também aí na internet, repita essas palavras que o Espírito Santo toca para mim falar com a igreja. Repita todos coletivamente, dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui em tua presença, em o nome de Jesus. Acabei de apresentar nesta oração os motivos da minha campanha. Agora estou publicamente declarando a minha fé, porque sei a quem estou entregando e sei de quem receberei a minha vitória. Tudo vem de ti, em o nome de Jesus. E eu já tomo posse da minha bênção, já tomo posse da minha vitória, e eu declaro publicamente que eu darei testemunho, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Diga amém? Está ligado na terra, igreja? Está ligado com Deus? Aplauda o Senhor então. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Preencha a campanha e cumpra 7 semanas seguidas. Não quebre a corrente. Podemos assentar. Eu vou pedir que fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Só os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé.
em nome de Jesus. Assim também na internet, os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. Vamos orar a oração coletiva. Não é mais necessário você entrar naquela presença e registrar de novo o motivo da sua campanha, porque já foi hoje. Você já fez a oração, você já escreveu na folha, agora já está cumprindo a campanha. Então só faça essa oração coletiva, você também na internet. Repita essas palavras que o Espírito Santo toca para que eu fale com a igreja. Diga assim: em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, em tua presença, declarando publicamente que a minha fé não foi abalada. Eu estou aqui porque teu Espírito testifica em mim a verdade, que só o Senhor é Deus, e eu sei que entreguei lá no primeiro dia a minha campanha, e desde lá estou descansando, porque eu sei que receberia a minha vitória. Quem serão envergonhados? São todos os inimigos que se levantam ou tentam se levantar contra a minha vitória, porque está nas tuas mãos. Essa luta não é mais minha, está em tuas mãos, e eu espero em ti, porque confio em ti, em nome de Jesus. Diga amém? Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você crê? Então receba a tua vitória em nome de Jesus, e aplauda ao Senhor também em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você que está no último dia, terminou a campanha, pode se assentar todos, mas se você sentiu é o último dia e o inimigo tentou lançar uma seta, você não viu a tua vitória ainda, você fica com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala assim: quando você orar, credes que já recebeu, e assim será convosco. Amém? Não deixe o inimigo lançar a seta da dúvida, porque a dúvida glorifica o inimigo. A fé, que é a certeza, glorifica a Deus, o Senhor. Amém? E Deus às vezes permite que demore um pouquinho mais, para que o inimigo está te acusando, dizendo que você vai blasfemar. Então não blasfeme, não murmure, fique firme com o Senhor, porque a glória pertence ao Senhor, tá bom? E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém? Glórias a Deus. Você que terminou a campanha, dobra a sua folha e coloca no vaso de oração, que a igreja vai continuar orando pela sua campanha, pela sua causa, nesse em agradecimento pelo que você já recebeu. E você da internet terminou a campanha, já não tem mais campanha a fazer, acabou, já é o 7º dia, e agora, pastor, não tem a igreja para colocar no vaso de oração minha campanha, o que eu faço com ela? Volte a entrar em contato comigo, eu vou retornar a você e orientar você certinho como você deve fazer com a sua campanha após o término. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.